Olá pessoal, mais um Falando de Negócio, retomando aqui nossas gravações aqui no estúdio preparado pela Velux. E hoje a gente está recebendo aqui um empreendedor que eu considero ele extremamente entusiasta em relação ao mercado, mas o mercado de modo geral, não só o mercado roraimense. É um mineiro, né? Vou aqui pegar o currículo dele, que é um daqueles currículos grandes, rapaz. Vou tentar sintetizar aqui. É o Marcos Gomes, um cristão, né? E é muito evidente isso até pela sua oratória. Tudo é casado com a Jaqueline, pai de 4 filhos, trajetória pessoal e profissional guiada pelos princípios sólidos, senso de propósito e dedicação à família. Há 20 anos, né, é fundador também e CEO da MSU, que tem 6 anos em Roraima e que eu também achava que era uma franquia, acabou de me revelar que é uma empresa 100% Makushi de proteção veicular, tá? Ele também é cofundador e CEO da DB7 Saúde, né, assistência voltada à saúde por assinatura, voltada à conexão entre pacientes, médicos e laboratórios, além de sócio da rede franquia Labolaria, no setor alimentício com mais de 50 franquias espalhadas pelo Brasil. É advogado, caramba, com MBA em vendas e negociação, eu já notei que ele gosta de venda, a gente vai conversar sobre isso. Especialista em coach e desenvolvimento humano, com certificação pela Febrax e pela metodologia de Napoleão Hill. Ex-policial militar, canalizou sua disciplina e experiência em liderança para o mundo empresarial, onde se destaca por seu estilo de liderança, pelo exemplo, visão estratégica e capacidade de execução. Como vocês podem ver pelo currículo, extremamente voltado à questão do comando, né? O policial tem a grande vantagem que ele tem a disciplina, já é um diferencial, né? Mas um mineiro que veio parar em Roraima, fala um pouquinho, Marcos, dessa vinda para Roraima e desse entusiasmo pelo estado que a gente estava conversando agora há pouco sobre isso. Como vai, meu amigo? Tudo bom? Tudo. Prazer estar aqui com você. E até que enfim conseguimos bater a nossa agenda, né? Conciliar essa agenda aqui. A gente já tinha tentado outra vez, mas... Então, semana que vem não tô. Na outra eu tô, não, mas o Weber não tá. Falei, mas eu queria muito estar aqui porque eu gosto muito de negócios, gosto de conversar sobre negócios, gosto de expor, né, o que a gente puder contribuir, aprender, é fantástico, essa troca é muito boa. Sou apaixonado com Boa Vista, cidade maravilhosa, né? Eu falo que Roraima é um estado muito pujante, muita oportunidade. Eu falo assim, quem está lá embaixo, né, lá no Sudeste, no Centro-Oeste, não tem muita noção do que é aqui. E aí quando chega... O Brasil não conhece o Brasil, né, Marcos? O Brasil não conhece o Brasil. E aí quando chega aqui eu falo, a gente até estava conversando ali um pouquinho, né, que você tem que tomar muito cuidado, porque são N oportunidades que a gente tem, né, e aí você fica olhando assim, cara, se eu for aqui vai dar muito certo, porque falta muita coisa ainda pra gente aqui em Boa Vista. Então você traz alguma novidade que é novidade aqui, que igual você trouxe, né? Demora um pouco chegar as coisas aqui, mas aí trazendo essas questões, cara, implantou e aqui é muito bom mesmo. Eu sou apaixonado aqui com E o que te trouxe pra cá? Cara, foi 2018, eu tinha uma namorada que era daqui. Pra namorar te trouxe pra cá? Você acredita? Que coisa boa. E aí eu vim uma vez, gostei da cidade, aí voltei uma segunda. Aí fiquei 15 dias, eu falei assim, aí a veia de empreendedor falar, eu falei assim, cara, dá pra investir aqui. E aí eu montei um negócio, eu vim em maio de 2019, e aí eu falei assim, cara, eu vou montar um negócio aqui. Aí busquei um sócio que era daqui, que eu não conhecia a região, alguém daqui. Em julho a gente bateu o martelo que ia montar, isso foi em maio, julho já tinha batido, agosto já tinha alugado o prédio, novembro estava inaugurando. Caramba! Então, quando eu falo de capacidade de execução, é muito isso. E aí, o namoro terminou, a empresa... Continuou? Hoje, aí depois acabei conhecendo minha esposa, que é daqui. Ela é de Rondônia, né? Mas a maioria das pessoas são de fora, né? E aí ela mora aqui e hoje ela tá comigo liderando os negócios aí. Não tenho mais o sócio agora. Carreira solo, né? E aí, na MSU, mas a gente
Hoje estou com a minha esposa e a gente lidera essa... Coisa boa. Você tocou num ponto que eu acho que é fundamental para as pessoas entenderem um pouco a dinâmica de mercado. Sim. Você, inclusive na conversa que nós estávamos tendo, você veio com esse conjuntinho de palavras e me chamou a atenção. Capacidade de execução. A gente tem muita gente com vontade de empreender. Tem muita gente que vai, como você disse, olha para as oportunidades, mas não foca. Exato. E nesse negócio de olhar para tudo, você acaba não fazendo nada. Exato. Né? Então, o que você acha que falta para o nosso mercado nesse item, capacidade de execução? É qualificação? É foco? O que é que está faltando? Se a gente está vendo, a maioria das pessoas que estão investindo no Estado são pessoas que estão chegando no Estado. Sim. Né? E aí é um negócio que eu faço questão de destacar, porque não é que... Eu também não sou daqui. Eu até brinco, em Roraima o que menos tem é roraimense. Né? Mas é o Estado que se construiu com essa miscigenação e hoje está dando certo por conta disso. Né? Juntar as culturas e a gente está montando um Estado muito, muito vibrante e pujante, como você falou. Então, como é que a gente faz para conseguir pegar as oportunidades das pessoas que estão aqui mesmo? Né? Porque o que vem de fora, normalmente ele vem com uma capacidade de investimento maior do que quem está aqui e já vem baseado em pesquisa. O cara não vai investir o dinheiro dele onde ele sabe que não vai ter resultado. Mas a gente tem gente aqui com capacidade de investimento. Sim. O que falta para transformar essas oportunidades em algo real para alguns investidores locais? Eu falo muito, essa capacidade de execução é algo que, se você concentra isso somente numa pessoa, você não consegue. Então, eu falo muito de que toda empresa ela tem que ser uma empresa formadora de pessoas. Porque se a gente fica nessa ainda, o que eu vejo muito, todo mundo já sabe que mão de obra ela é escassa. Mão de obra qualificada piorou. E aí o empresário que fica buscando achar um bom gestor, um bom diretor, pessoas boas você não acha, pessoas boas você forma. Bom. Então toda empresa ela tem que ser uma empresa de educação, uma empresa formadora de pessoas. E a sua empresa, ela tem que levar na visão que você tem. Você tem que ter essa questão de trazer essa visão para as pessoas. E eles entenderem transparência. Hoje, quando chega lá, dashboard da minha empresa o tempo todo. Eles sabem quanto que está faturando. Eles sabem quanto que está faturando, quanto que está isso. Então tem que ter segredo lá. Transparência. Transparência total. Ele sabe quanto que ele vai ganhar, o que ele tem que fazer. Então, para as pessoas, primeiro, para o empresário, formar pessoas. Porque, igual eu estava até te falando, hoje eu não tenho mais negócio porque eu não tenho braço. Então, se você tiver, porque a oportunidade tem muito, se você tem pessoas ali que têm essa capacidade de execução, que você forma essas pessoas, você consegue. Então, quando eu pego ali, no meu caso, hoje eu viajo, tenho outros negócios, igual a Labolaria, que é uma franqueadora de bolos, inclusive daqui uns dias alguém já está comprando aqui em Boa Vista também, o melhor bolo que tem. Hoje a gente já passou de 50 unidades, ela fica em Minas, né, e o centro operacional dela em Santa Catarina, Joinville. Então, viajo muito e eu fico 30 dias fora da minha empresa e a empresa funcionando. E aí agora, não estava satisfeito com isso, que agora a gente vai entrar na pegada de expansão. O que eu fiz? Trouxe para os meus gerentes para formarem outras pessoas. Porque no meu modelo de expansão, eu vou pegar um supervisor de cada área e vou levar para outro estado, igual Manaus, que é o próximo passo. Bateu a meta X, a gente vai para Manaus, eu pego os melhores supervisores, eles são promovidos a gerentes e vão formar a equipe lá. Então é uma questão de formação de pessoas. O outro ponto que eu vejo muito, velho, é quando você vê que é uma boa oportunidade, mas você não acredita no seu negócio. Lamentável. Tem muita... E a gente fala... quando eu falo acreditar, todo mundo entra sabendo que vai dar certo. Eu já entro com a confusão. Eu acredito. Mas eu acreditar, eu falo uma coisa mais profunda.
Deus trouxe pra gente, no Romanos 4,17, ele fala isso no final do versículo. Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. Isso é muito forte. Hoje, eu já mentalizo, hoje eu já ajo como se fosse os meus negócios como serão daqui a alguns anos. Então, Um dos seus livros de cabeceira é o segredo, né? Uma vida com propósito. É uma vida com propósito. A gente faz um estudo dele lá em casa. Isso. Muito bom. Muito bom mesmo. E aí, mas essa questão de física, eu falo que física quântica é fé. Pra mim, física quântica é fé. Cara, se você consegue co-criar aquilo, e muito trabalho. Muito trabalho, não é essa. Só vou mentalizar que eu vou e não trabalho, nem vai. É trabalho duro. É trabalho duro. Se eu não concretizar... Tem 5 anos que eu estou treinando minha equipe e vou passar mais 10 anos treinando. E não para, não acaba. Vou te trazer um negócio. O pessoal fala que pessoas dá trabalho. Gente dá trabalho. Isso não dá trabalho. Isso é o trabalho. Exatamente. Educar pessoas não dá trabalho. Educar pessoas é o trabalho. E aí, quando a gente pega essa questão do empresário, ele tem que visualizar isso e ele tem que mostrar para as pessoas que estão com ele onde vai chegar e onde que eles podem estar. E que isso vai depender deles para isso. Que ele não consegue fazer sozinho. Ele apenas vai liderar um grupo de pessoas e vai mostrar o caminho. Essa é a diferença da pessoa visionária. Ela tem o poder de viajar no tempo. Sim. Ela vai lá no futuro, olha onde estão as coisas e volta e entrega prepara para o as caminho. pessoas. Exatamente. E aí você tem que fazer essas pessoas verem o que você está vendo, se você faz ela comprar o seu sonho e você conheça o seu liderado e compre o sonho dele também. Compre o sonho dele também. Mostra que aqui é um meio que ele vai ter para a realização dos sonhos dele. Aí deu match. Deu match. Pronto, aí vai. Você tocou numa outra palavrinha aí que é considerado muito subjetivo. Você sonha. Né? Você sonha. E as pessoas, eu acho que é uma briga que está dentro do ser humano, que é o negócio do sonho e das ambições. Uhum. Né? Quando tu trata o teu sonho dentro das 4 linhas, onde a ambição ela é ética. Sim, ambição boa. Ambição boa, as coisas acontecem. Quando você transforma aquele teu sonho em algo que vai passar por cima de algumas pessoas e de alguns valores, infelizmente a gente tem isso no mercado, tem essa dinâmica, né? Alguns gostam, não estou dizendo que seja o pior caminho, mas também não é o melhor caminho. Não é. Tá? Então, como é que a gente faz para colocar na mente do empresário ele entender que o que é entregue na ponta, seja bom ou seja ruim, é resultado da filosofia dele. Sim. O empresário diz, não, a culpa é do meu... Não joga a culpa para lá, porque tu que selecionou o teu colaborador, pô. Não foi outra pessoa. Então você é responsável pelo aquele produto ou serviço que você entregou lá na ponta. Eu entreguei uma porcaria. Você é culpado pela porcaria. Tá? Como é que a gente faz para o empresário se conscientizar, deixar de se esquivar e assumir a responsabilidade de sonhador, mas a equipe dele também deve sonhar, Sim. capacitar, mas a equipe dele deve estar capacitada, né? E os propósitos devem estar voltados para o mesmo lado. Como é que a gente faz com o empresário para ele começar a entender isso? Eu penso muito que o empresário ele tem que ter esse nível de consciência, ele tem que buscar trazer isso como um princípio. É um dos princípios que eu tenho e está no nosso código de ética e todos os meus funcionários acompanham. Autorresponsabilidade. É o princípio da autorresponsabilidade, isso aí para mim é. E para você que é líder, não só o empresário, mas também você está liderando, se deu certo, palmas para a equipe. Palmas para a equipe. Aí você tira o mérito seu, não sou eu que fiz. Você joga para eles, parabéns, é isso. Se deu errado, você volta, o que eu poderia ter feito diferente para fazer? Eu falo, a equipe é reflexo do dono. Se eu tenho uma equipe ruim, meu amigo, você está capacitando, você está treinando? Você está selecionando bem? Por que que é? Aí é só aquela questão, ele tem que olhar por quê. A responsabilidade do negócio é dele. Sim. Se der ruim, não vai dar ruim. O pior vai ser para ele. Então, não adianta. A pessoa que busca, ao invés de você buscar
culpado, você tem que buscar soluções. Né? Claro. Então, quem é bom de desculpa, só é bom em desculpa. Não consegue realizar. A minha equipe lá trabalha, toda a minha equipe, as pessoas que eu puxo, eles continuam, né? Eu falei assim, ou você apresenta resultado, ou você apresenta desculpa. É das duas coisas. Então, quando hoje eu vejo um elogio pro funcionário, é mesmo que eu sempre elogiar. Hoje tem um empresário que ele é vaidoso de um certo ponto que se tem um atendimento, você tem um funcionário muito bom e aquele funcionário começa a brilhar, aparecer mais do que ele, não, esse cara tá se achando, meu Deus, é coisa de, infelizmente, né? Isso ainda tem. E, então é isso, tá junto comigo, é a minha equipe. Não, é da sua equipe e outra coisa, se ele estiver bem, você tá melhor ainda. Você tá melhor ainda. Esse negócio, não, o cara tá ruim, eu tô pior. Entendeu? Você não tem que ter essa... Eu não vou competir com o meu colaborador, eu vou estar ao lado dele, se precisar puxar, eu puxo. Mas eu puxo para frente, eu não puxo para trás. Exatamente. Eu trago muito essa autorreflexão. Você tem que refletir e olhar e colocar. A gente erra. A gente erra. Então, busca aí. Só que o nosso erro, assim como o nosso acerto, ele tem maiores consequências. Né? Então, uma decisão que você toma correta, você muda a direção da sua empresa. Uma decisão que você toma errada, você pode afundar o seu negócio. Eu entrei, eu tinha um outro negócio, eu entrei numa dívida por uma decisão que eu tomei de mudar o regime tributário. Eu fui na contabilidade, tudo, depois eu nem coloquei lá, eu fiz pós-graduação em direito tributário por causa desse erro. Desse erro. Eu devi um dinheiro que eu nunca imaginei ganhar. E aí a gente chegava, e agora? É nessas horas que você separa o adulto dos meninos. Muitas empresas, o segmento que eu estava era de terceirização, o que eles faziam, Weber? Eles abriam falência e abriam outra empresa com outro nome. Diversas empresas antes lá. Nós revertemos isso, essa dívida, e depois fechou o superávit. Começou a dar lucro. Não foi fácil? Não. Mas foi um aprendizado, assim, gigantesco. Então a gente saiu muito mais forte. Muito mais forte. Então eu fiquei sem dinheiro, nem falo quebrei, eu fiquei sem dinheiro nessa época. Com a dívida lá, a dívida da empresa, a gente pagou tudo. O funcionário não ficou nem um dia, a gente nos afundados do banco. Mas priorizava o 4. Eu tinha mais 300 funcionários. Sucesso sem conhecer o fracasso é sustentável? Não dá. O Mike Tyson fala, né, que toda estratégia ela é linda até você tomar o primeiro soco. Exatamente. Como vai ser a reação? Como vai ser a reação dessa pessoa quando ficar desafiador? E vai ficar. A sua empresa, se não está agora, ela vai passar por uma fase desafiadora. Ou seja, não falo só em crise, ou seja, para crescer é uma fase desafiadora. E aí você começa a implantar inovações, e aí quem é que vai estar do teu lado? Vai aguentar? Sócio, eu até falo, sócio tem que ser para as horas, para as coisas ruins. Sócio só para você dividir os louros do negócio, o resultado não. É na hora ali onde que você vai ver quem é quem se vai estar contigo, o seu time vai estar contigo, e é muito essa questão, né, de você ter essa capacidade de superação. E pegar com o fracasso ensinamentos para o sucesso. Eu digo que quem nunca viveu uma dificuldade, e assim, a gente não deve ter vergonha de dizer, isso eu vi o Clodoro Araújo, que venceu o Aprendiz 5, ele foi para o Aprendiz e ele disse, eu já quebrei umas 3, 4, 5 vezes. Falei, e aí? Não desisti nunca. Então, essa capacidade de você não se abalar com a derrota, claro que você tem que tirar ensinamentos e não dormir sobre a derrota. Porque tem aquele negócio que, não, mas eu recuperei aqui, mas tu não aprendeu nada, você vai quebrar de novo. Exatamente. Entendeu? Vai virar uma sequência absurda. Você tem que começar a ter uma maturidade. Agora, um outro ponto que eu observo muito no nosso estado, vou dizer Roraima, não, o Brasil ele tem isso. A gente estava conversando agora há pouco. A gente, na iniciativa privada, a gente tem uma frase que é muito usual, né? Que o Brasil é um país onde o maior peso está na
Carga tributária. Ou seja, no poder público. Não tem como a gente fugir a isso. Né? E é o sócio majoritário Sim. que só participa dos resultados. Não precisa aprendizado de derrota, nada, porque não tem como ter derrota. Desculpa, mas o governo federal tem que ser muito burro para não administrar a fortuna que o brasileiro que trabalha... Bate recorde ano e ano, ano após ano é recorde. Mês em mês eles estão arrebentando. Só que a qualidade do investimento você não vê revertido para a população. Ou seja, a gente está falando de maneira à sociedade. Mas tu imagina para o empresário que hoje a gente vê o que segura o país. As riquezas dele. Quem explora as riquezas? O empresário. Sim. Só que nós somos tratados como bandidos. A gente não gera emprego, a gente está explorando o empregado, algo totalmente para mim ultrapassado. Essa desculpa é mais uma desculpa de incompetente, tá? Para dizer que o empresário ele não, quem gera emprego de qualidade. Eu não estou dizendo que o servidor público não tem, eu não sei se o médico tem vários. Você mesmo foi um servidor público. Eu fui servidor, né? 12 anos. Só que como na iniciativa privada nós temos os bons e nós temos os ruins. Sim. Né? Só que na nossa empresa, um investimento equivocado gera um prejuízo danado que pode representar perda de postos de trabalho, né? Famílias aí passando fome, essas coisas. Com o poder público, isso não acontece. Porque sempre tem quem pague a conta. Não é isso. Nós. Então, como é que a gente faz para mudar também a cultura não é só do empresário, né? Porque eu digo que o empresário ele é o cara que tem a capacidade de execução, tem capacidade de execução, inovação, criativo, tudo é o empresário. Agora, se nós formos atrapalhados pelo poder público, nada acontece. Porque o poder público ele tem que dotar o mercado de infraestrutura. Né? Ele não pode ser um concorrente da iniciativa privada. Ele tem que ser um parceiro da iniciativa privada. Como é que a gente faz para mudar essa visão no país, onde a gente tem parlamentares, né, em todos os estados, que legislam, né, criam leis para os empresários sem saber o que é um DARF, o que é um DAN, o que é uma folha de pagamento. Tem uma DRE. Não sabe nada disso. Como é que a gente vai mudar isso na cabeça das pessoas para eles entenderem? Ó, teu representante lá tem que entender que a tua cesta básica não custa mais isso, ela está custando isso. Então nós temos que fazer políticas voltadas não ao assistencialismo puro. Sim. Eu ouvi agora, inclusive, acho que foi o Caiado, que falou num evento agora recente, governador de Goiás. Ele disse, nós não temos que comemorar o aumento do número de Bolsas Famílias. Nós temos que comemorar o número de pessoas que deixaram de receber por estarem com seu emprego, com dignidade. Como é que a gente faz para mudar isso? Boa pergunta. A gente depois se trouxe, né, esse sócio que a gente tem, ele não é só o sócio que só leva o dinheiro, ele leva o dinheiro e chega lá na empresa para te atrapalhar. Isso. E aí eu não falo a fiscalização, tem que ter as fiscalizações do que tem que ser feito, sim, mas as travas que te dado, hoje para você empresariar, você tem que ter muita coragem. É muita coragem para isso. É coisa de maluco, não é normal. Empresário não é um ser normal, viu, gente? Não é. Porque tem que ser muito, muito louco mesmo para uma carga tributária dessa que eu tenho, toda essa insegurança jurídica, essa insegurança econômica, política que tem, é algo assim, foge da gente. Uma das formas que eu vejo, para mim é muito nítido, é o que as pessoas falam, é você se posicionar com o seu voto, verifica aí quem que você apoia e todas essas questões, para se tá condizente ali. Eu penso que é a única forma que o povo tem para fazer isso é mudando com o voto. E aí eu não estou falando nem para A nem para B, eu estou falando para o que ele acredita na convicção dele em relação a isso, né? Como você trouxe essa questão do assistencialismo, tem que ser algo... É muito delicado, porque tem regiões
que realmente precisam. Que não tem como, não tem não. Mas tem alguns lugares que tem mais... Boa Vista é um dos lugares que eu acredito que tem mais oportunidade de emprego do que pessoas para trabalhar. Comprovado por pesquisa. Comprovado por pesquisa? Comprovado. Eu falo pela percepção que a gente tem na empresa. Eu não posso trabalhar muito com a percepção, mas aí a gente vai trazendo isso. Então, a população pode mudar pelo voto. O empresário, ele tem que aprender a jogar o jogo. Não adianta. Não adianta, ele tem que aprender a jogar o jogo, porque isso tem coisas que estão sob o seu controle, tem coisas que não estão sob o seu controle. As leis trabalhistas, os meus funcionários não concordam. Eu estava lá, né, que eu tive que mudar algum modelo lá, foi até engraçado. Aí eu falei assim, vou precisar da carteira dos consultores, dos vendedores, falei assim, vou assinar a carteira de todo mundo, mesmo que aí eu vou precisar de transformar, o pessoal era PJ, né, e aí eles, representantes, falei, não, vou precisar que todo mundo assine a carteira. Tem que ver a cara, pessoal. Nossa, sério? Eu não gosto, não concordo. Eu falei, mas deixa eu te falar, tem algumas coisas que eu também não concordo, mas eu tenho que executar. Exatamente. Então essa é a questão. Até hoje o povo está caindo muito em si. Algumas pessoas, quando elas começam a colocar na ponta do lápis, e aí, quer ver ele sentir, quando ele recebia, e vai continuar recebendo, da empresa vai sair até mais. Porque tem todas as provisões, tudo que ele tem que pagar ali. Mas no final ele vai sentir que está recebendo menos, porque alguém levou. E ele vai receber menos. Aí você vai falar assim, olha, você recebe 5 mil, a empresa vai ficar mais ou menos com 7.500, 8 mil de custo daquele funcionário, e ele vai receber uns 3.800. Exatamente. Entende? E aí eu deixo isso muito... Aí é onde que eu volto? A transparência do funcionário. Então eu acredito que o empresário tem que entender o jogo e jogar o jogo. Não adianta também sentar e se lamentar por isso, porque são coisas que estão aí, hoje a gente vive, é o que temos. Então o que eu vou fazer com o que eu tenho aqui? Então como que eu tenho que jogar esse jogo? E muitas vezes produtos poderiam sair muito mais baratos para o consumidor final. E aí, quando a gente gera toda essa questão da economia, produtos poderiam sair muito mais baratos, porque não adianta. Você vai ter que colocar ali, porque tem que ter uma margem, tem que ter todas essas questões, vai colocar e vai desaguar lá no consumidor final. Mas esse peso que a gente tem, e a gente não tem por que se esquivar de admitir isso, né? O Brasil não conhece o Brasil é um país muito caro, muito caro. Está cada vez mais difícil a gente ver grandes empreendimentos surgindo em função dessa inconstância. Sim. Né? Eu não reduzo o custo da máquina pública, então alguém tem que pagar por isso. Exato. E a gente já sabe que quem vai pagar não é o empresário só que vai pagar, não. Todo mundo paga. Então, o que a gente pode fazer... Aí vem o lado, o empresário tem a sua visão. Ele está lá com os relatórios, ele tem informações que a população, de modo geral, não tem. Sim. Mas além do voto, será que não falta mais alguma coisa não para o nosso povo? Cara, vontade. Sonhar mais. O Tiradentes, ele deve estar remoendo lá, né? Porque ele foi por causa de 1/5, né, que eles teve a Inconfidência Mineira, né? E aí, hoje, a carga tributária que a gente paga lá em cima e um povo passivo. E aí, onde é complicado, é delicado a gente falar sobre isso. Por quê? Onde você... O problema não é só na política, é no judiciário. Hoje, como elemento que virou, né? Tá em cima. Hoje, a última que eu vi ali foi um empresário que foi cassado direitos políticos, ele se candidataram a alguma coisa, porque ele, como empresário, ele foi lá e apoiou uma pessoa que ia ser prefeito, candidato a prefeito, e ele, como empresa, eu e a minha empresa, nós apoiamos aqui. Aí abuso, o dinheiro é dele. Abuso de influência. Abuso econômico. Aí, como que... E aí essa pessoa está sendo... Esse empresário que eu estou te falando é um cara que
sofre muito com essas perseguições, cara. E aí isso amedronta, acho que é o que acontece muito, né? O judiciário, ele amedronta todo mundo com as questões dessas. E aí as pessoas não têm essa união, falta essa união e ir pra cima. Então... E esse caso, inclusive, ocorreu, acho que a condenação foi essa semana, né? Foi passada, foi recente. Foi recente. Mas as pessoas começam a desacreditar no que é mais sagrado para o brasileiro, que é a Constituição. Liberdade. Transitado e julgado. Está sendo revisto. Revisto? Meu Deus! Meu Deus! E aí, quando você traz isso para a responsabilização, o peso que o empresário tem Olha, como você citou na conversa que nós estávamos tendo, você trabalhava com a recuperação tributária. Trabalhei um tempo com recuperação tributária. Recuperação tributária. Isso é um dos maiores dilemas do empresário, porque a gente não entende muito a política tributária brasileira. A gente sabe que é alta. Mas aí o cara precisa ser PhD umas 10 vezes para entender essa nossa política tributária. E aí, no final, você teve sucesso nessa recuperação. Aí, 2, 3 anos depois, você diz, não, mas a gente já não pensa mais desse jeito. Como é que fica? Onde que está o negócio da Constituição lá que diz, não, está transitado, está julgado, última instância, acabou, está tudo certo. Agora me fala se é coisa de maluco ou não é coisa de maluco ser empresário. Não, e no Brasil tá ficando... porque eu tô falando porque essa questão... porque o Brasil são duas coisas. Ou a gente vai transformar isso aqui no hospício ou no grande circo. O problema é que o palhaço é o povo brasileiro, mas fazer o quê? Eu vejo isso, eu não perco as esperanças de forma alguma. Eu busco, como eu te falei, governo Bolsonaro que teve, a gente cresceu. Governo que a gente abriu no meio abril começou a pandemia. No meio de uma pandemia, nós crescemos. No governo Bolsonaro, ainda isso cresceu, os meus negócios cresceram. No governo Lula, estamos crescendo. Vai vir o próximo, nós vamos crescer. Isso aí é algo que eu não entro muito porque senão a gente fica muito revoltado com a situação. Então, eu vou falar assim, o que sobra para mim, o que eu consigo fazer? E esse ponto que você tocou da nossa carga tributária alta e nossa legislação tributária muito alta, é um ponto muito importante. Verifica o seu tributário. Ali, às vezes você fica brigando, o empresário ele fica brigando por uma margem ali de coloca no produto e tal, aquelas questões, reduz a comissão. Sendo que você, dependendo do regime tributário que você está, faça uma verificação dos produtos que você tem, o que se enquadra e que você consegue uma redução muito grande. E aí, isso é saber jogar o jogo. Você vê agora, se você viu o Sonho de Valsa, que era o chocolate, agora ele virou um wafer. Só mudou a embalagem, ele mudou o nome, falou que é um wafer. Sabe por quê? O wafer ele tem isenção tributária. Ele é como produto de padaria. A margem do negócio foi lá para cima. Escolas de inglês, como a WhatsApp. Eu tava lá agora com o Flávio Augusto lá, falando com ele, cara, eu comecei, ele começou, a margem lá embaixo, tudo indo e tudo. Até que ele chegou na conversa, que o pessoal falou assim, livro não paga imposto. O livro tem as isenções. Peraí, eu tô no ramo errado. O meu modelo de negócio está errado. E aí parou e falou assim, cara, ele franqueou todas as lojas, as próprias dele, e ele foi na gráfica, ele vendia o material, então o material era uma rentabilidade melhor. Mais alto, e as aulas com preço mais baixo. E aí ele quase dobrou o lucro. Mas aí vem uma pergunta aí, Marcos, que eu acho bem interessante que você colocou. As oportunidades, elas existem. Sim. Com o seu negócio aberto ou com o negócio que você quer abrir. Quando já está aberto, o empresário normalmente, empresário brasileiro, a grande maioria está focada no problema. A gente conversou agora há pouco. É tanta confusão que ele deixa de pensar, deixa o lado da criatividade, da inovação, da sua capacitação, que é o negócio do empresário, ele tem que ser o maior estudioso do mundo, ele tem que estar se qualificando o tempo todo.
Porque ele só vai conseguir descobrir que ele estava com o modelo de negócio errado se ele tiver informação. E se ele souber interpretar a informação. Porque tem gente que vai diz, não, mas eu estou me qualificando. Sim, mas se não transformar o que tu aprende em algo útil para o teu dia a dia, não vai adiantar nada, vai estar queimando dinheiro. Sim. Então, como é que a gente faz também para que o empresário entenda que ele não formou uma equipe? A equipe está lá para executar as tarefas, algumas rotineiras, algumas estratégicas, algumas táticas, outros mais operacionais, mas elas estão lá para fazer e pegar o teu tempo, que é mais útil pensando do que carregando piano. Como é que o empresário faz para criar tempo para ele dizer, não, agora eu vou pensar no meu negócio? Se às vezes ele não valoriza nem a equipe que tem. O empresário sempre pensa que as pessoas não vão fazer igual a ele. E vamos colocar aqui, às vezes não vai fazer mesmo. Não vão fazer. Mas não tem ninguém igual a ninguém. Quanto tempo ele te libera? Se eu tivesse dentro da minha pressão, teve um setor lá que eu tiver dentro, vai estar melhor. Tem uma venda que o meu vendedor não conseguiu fazer, mas se eu chegasse, eu fazia. Se ele não tiver essa consciência e essa confiança, ele tem que confiar na equipe que ele tem. Por isso que eu não gosto de trazer gente pronta, eu gosto de formar, porque você conhece seus alunos. Sim. Você sabe qual que é o seu aluno que vai tirar aqui, que é estudioso, você sabe qual que é o seu aluno que aplica, e vai dando uma autonomia assistida para ele. Sim. Você vai, acompanha e tudo, e traz para ele o peso daquela responsabilidade, e traz uma remuneração decente para ele também, e vai mostrar, é aquilo que eu te falei, onde que ele pode chegar e ele vai crescendo, vamos crescer juntos. E o empresário tem que fazer isso, e network bom é network pago. Sim. Network bom é network pago. Vai viajar. Vai viajar. Saia do seu negócio, sobe um pouco assim, veja seu negócio de cima. Ou se não quiser voar, atravessa a rua, olha do outro lado. Entra, sinta isso aí para você verificar. Tem uma empresária que é amiga minha, ela lá de Manaus, ela comemorou que ela conseguiu ficar, depois de 2 anos, ela conseguiu ficar 10 dias fora da empresa para a convenção da franquia dela e tal. E eu falei, quantos não vivem assim? Mergulhado no problema. Então, aí quando a gente chega de fora e olha assim, cara, mas isso é tão simples. Às vezes a pessoa não vê porque ela está imerso. Exatamente. E muitas vezes, um empresário também, ele vai para algum treinamento, alguma capacitação, algum network, ele faz tudo, e ele consegue ferramentas lá. Muito bem. Isso que ele aplica. Se você não aplica aquilo que você sabe, é a mesma coisa de você não saber. É a mesma coisa de não saber. E aí é muito engraçado, eu falo, chega uma ferramenta, imagina você cavando um buraco com a mão. Aí, até arrancando a unha assim, né? Aí você chega com uma pá de ouro e coloca assim, ô empresário, tudo bom? Eu vi que você tá cavando aí, tua minha mão, como é que tá? Cara, tem essa pá aqui, sabe? Ela serve, você pegar e tirar. Ele, que fantástico! Ele, não, pode colocar aí, eu só vou terminar de cavar mais um pouquinho, daqui a pouco eu uso. E continua. E ele sabe que aquilo vai melhorar para ele, mas ele não vai. Teimosia. Exatamente. Então, não, mas é o meu jeito que é o certo, essas questões. E aí começa aquela questão de, não, mas aí você tem que entender qual que é a direção que você quer ter pro seu negócio. Hoje eu crio empresas para serem vendidas. As empresas que eu crio são para serem vendidas, para ter valuation. Sim. Então, aí o empresário também que nunca pensou em entender quanto que vale o seu negócio. Quer pegar alguém? E não é só valer, tem quem compre. Então é onde que você faz essas análises aí que o empresário tem que fazer. Ele tem que buscar ali, conversar com outros. Às vezes você não quer ir fazer um network fora, fazer isso. Cara, eu fui com alguns amigos, cara, fui lá do Escala e Modelo de Negócio. Estou voltando, vou reunir alguma coisa de empresário, vou transbordar o conhecimento que eu tive. Isso para mim foi dividir. Transbordar ali e trocar, e aí onde... Conhecimento represado serve para nada. Não outro compartilha, outro jogou dinheiro no mar.
E aí o pessoal que me segue lá nas redes sociais, eu trago, mas, cara, quem vem até, pode vir que eu tô ali aberto. Um amigo meu, dono de uma locadora e de uma autopeças, ele me ligou, logo que eu cheguei, ele ligou e falou assim, vamos tomar um café? Cara, eu ensaiei, ele foi começou. E aí, tal, o que você viu, o que foi diferente, o que é isso, que tal. Começou e eu... Aí foi umas 2 horas. Ele saiu de lá, caraca, eu vou melhorar meu negócio aqui, com essa chave. Cara, eu não tinha pensado nisso. Mas ele tirou algumas horas, às vezes tem empresário que não consegue tirar algumas horas. Que é o seu problema. E a hora que ele se libera dessa carga, ou começa a cobrar de que ele contratou para fazer o que o dono do negócio está tendo que fazer, que já contratou errado. Exatamente. Né? Se eu pago minha equipe que não executa o que foi contratado, a falha foi minha. E por que não demite, então? Tá até lá ainda. Ah, porque não acha outro melhor. Mas peraí, gente. Não ele é o menos ruim. Essa filosofia eu contratei o menos ruim. O menos ruim vai te levar pro buraco vai também. Uma pessoa mais ou menos para cuidar te ajudar a construir seu sonho. Exato. Não existe. Não, quem não sonha não pode trabalhar com quem sonha. Não, mas é que nem o negócio do pessoal diz, mas tem um produto, ele tem um pouco de qualidade. Ou tu tem, ou tu não tem qualidade. Ou você é bom, ou você não é bom. Não tem negócio de meio do caminho. Qualidade de pessoa, qualidade de produto. Ou você tem, ou você não tem. Exatamente. Agora, você tem que ter a humildade de admitir que tem pessoas que precisam ser lapidadas, que é a tua filosofia. Eu preparo a minha equipe, mas eu também não vou pegar qualquer um. Não. Eu tenho pelo menos um. Eu tenho um pré-requisito. Eu tenho um pré-requisito. E qual é o pré-requisito? A pessoa ter fome, ter vontade. Isso eu não posso ter pelo outro. Eu posso ensinar tudo para ele, menos ele ter vontade. Vai, velho. É pela tua família. É pelo futuro dos teus filhos. Vamos com a gente, vamos. Força, vamos lá, vamos enfrentar. Eu não consigo ter isso pro outro. Agora, o conhecimento, a habilidade ali, a gente consegue entregar isso para ele, treina 10, 20, 30, 40, 50 vezes que for preciso. Mas sem fome. Sem fome não dá. É a vontade. Esse é eu não olho currículo. Eu sei formar. É a questão, a gente tem muito professores de Deus, a gente tem muito PhDeuses, né? Infelizmente a gente tem tudo isso. E o que acontece? Essas pessoas, elas têm muito conhecimento. Uhum. Mas não adianta nada você saber muito se você não sabe fazer o que você sabe. Uhum. Agora, o conhecimento com a prática, a colocação no dia a dia é outro departamento. Aí você tem uma pessoa de sucesso. Pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um Falando de Negócio, mas não posso deixar de perguntar do Marcos. Qual a mensagem, Marcos? Você que é um cara tão motivado por mercado, pela empresa, pelos projetos que você tem, qual é a tua mensagem para essa turma? Quem já está? Quem está chegando aí? Nós temos uma das capitais, um dos estados, com maior número de estudantes em bancos de instituições de ensino superior. Isso aí, muito legal, mas o pessoal vai trabalhar com o quê? Quando eu dava aula, eu perguntava muito dos alunos, qual é o teu sonho quando sair daqui? E eu ficava muito triste, porque eu via, eu quero ser servidor público. Só que a gente vive um momento que a máquina pública não vai absorver, não tem mais lugar para todo mundo que está aí. Isso vai ter que ter uma iniciativa privada forte para absorver essa mão de obra. Então, para quem precisa pegar essa consciência, qual é o caminho? O que a gente precisa fazer para esse pessoal chegar e dizer, agora eu vou entrar nesse mercado, eu vou fazer o melhor, eu vou ajudar a construir os sonhos e realizar o meu. Como é que a gente faz? Eu vejo que uma das primeiras coisas que a pessoa tem que fazer é fazer uma reflexão de como ele quer estar. Como você quer estar daqui a 5 anos. Tenha um objetivo claro na tua vida. Um objetivo claro e bem definido. É isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu preciso, eu quero estar dessa forma. E desenhe isso mesmo, escreva essas questões. Que quando você tem essa clareza, você vai ter um foco, uma direção onde você vai. E faça chuva, faça sol, eu vou alcançar esse objetivo. Faça chuva, faça sol, eu vou seguir nessa direção. Tenha fé. A fé mesmo de acreditar sem ter acontecido ainda.
Então, com esse objetivo, fé em Deus também, coloca Deus à frente dos seus negócios. Que tudo vai. Que tudo vai. Muito bom. Marcos, Irmão, obrigado. Eu que agradeço. Tá, pelo bate-papo, mas eu acho que principalmente pelo ensinamento, porque o que a gente mais vê no mercado é as pessoas desacreditando de sonhos, né? E o empresário tem uma responsabilidade muito maior, porque o sonho dele não é um sonho egoísta. Porque não adianta dizer, a minha empresa está crescendo se a minha equipe não crescer junto. Não adianta eu sonhar muito se a minha equipe não sonhar junto comigo. Então a gente tem que ter essa consciência. E quando a gente vê empresários pensando dessa forma, que é aquele negócio, o foco é resultado, claro que é. Não vai ter empresa para filantropia, não. Isso aí não vamos cair nessa hipocrisia, porque não existe, tá? Mas ganhar dinheiro sendo liderado é muito melhor, porque o dinheiro que chega aqui em cima, ele nasceu daqui de baixo e você tem como compartilhar todas as conquistas com todo mundo. Então eu quero agradecer mais uma vez o Marcos, pessoal, a equipe da MSU que sempre está com a gente aqui, né, pela oportunidade de a gente trocar essas ideias e mostrar tanta coisa aí para o nosso pessoal do Falando de Negócio. Pessoal, segunda-feira tem mais e até a próxima.